Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 34 do Caderno Azul do Enem 2019. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Martius, atual março. Os outros dois teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagens aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que em todos os triênios, um 13º mês, ou intercalares, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: januários, februários, marços, apriles, maios, júnios, quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro, quase igual ao nosso, com a diferença de que quintilis e sextilis deram origem aos meses de julho e agosto. Então, um texto informacional, cuja função referencial é que predomina, ele vai falar de um assunto, e esse assunto é qual? Um assunto linguístico. Então, também um texto um pouco metalinguístico, fala da linguagem e fala da história também. Então, traça uma linhagem, um calendário, como ele foi formado. O calendário era assim, passou por trás das transformações, e a gente herdou isso. Então, fala um pouco da nossa herança do calendário na língua portuguesa. Do calendário ali, quais são os meses da língua portuguesa, e da onde eles vieram. O que o Enem quer? Considerando as informações no texto e aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português, então ele quer alguma relação com essa atual escrita da língua. Então eu tenho aqui atualmente alguns meses, 12 meses em português, e ele quer saber, considerando a formação da língua, qual informação eu posso ter sobre o modo como é o nosso calendário. Então é uma questão interpretativa, você vai buscar no texto, quais são as informações. Essa atual escrita dos meses do ano em português reflete a origem latina da nossa língua? Olha lá no texto. Eu falo no finalzinho, eu vou grifar para vocês aí, quase igual ao nosso. Então, esse calendário, esses meses do ano, que vão sendo que vai sendo descrito, passando por várias transformações ao longo do texto, ele vai ser quase igual ao nosso. Então, quer dizer, na língua portuguesa, nós temos os meses do ano quase igual a quê? Quase igual a esse calendário que Júlio César reformou. E ele reformou esse calendário a partir do que os romanos adaptaram, que foi adaptado a partir das tribos latinas. Então veja que sim, eu tenho uma origem latina. Então a gente tinha lá as tribos latinas e a gente foi tendo transformações, e o nosso português reflete isso. Ele consegue, a partir da leitura dele, da análise dele, a gente consegue perceber essa referência, perceber essa linhagem. Então veja, o nosso calendário não é exatamente igual ao do Júlio César, ao que ele propôs, porém tem muitas semelhanças que me permitem estabelecer relações, não são coincidências, veio vindo daquilo, e assim como o Júlio César transformou, assim como os romanos transformaram, nós portugueses, brasileiros, também transformamos. Então, exatamente isso, reflete a origem latina da nossa língua, uma origem, quer dizer, não é igual, a gente não copiou, a gente não manteve, mas a gente originou daquilo e foi também fazendo as nossas apropriações, tá bom? Por que não pode ser as outras? Vamos saber? B. Decorre de uma língua falada no Egito Antigo? Jenny, eu vi ali que tem sim a palavra Egito. Por isso que eu sempre sugiro para vocês, leiam o texto, ainda que rapidinho, aqui a gente analisa bastante, porque é um espaço para isso, mas na hora da prova não precisa analisar tanto, mas lê o texto rapidinho, porque se você primeiro lê o enunciado e as questões para depois voltar no texto procurar, o que ia acontecer na pressa? Você decorre de uma língua falada do Egito Antigo, aí você vai lá, matemáticos do Egito fizeram, não. Pronto, marcou a alternativa errada. O que você ia saber se você tivesse lido o texto com atenção, apesar de rápido, antes? Que quem fez o calendário, quem reformou foi Júlio César. O que os matemáticos do Egito fizeram? Especificamente os matemáticos do Egito, eles foram emprestados por Cleópatra para ajudar o Júlio César. Então veja que não tem nada a ver com a língua falada no Egito, tem a ver com uma ajuda profissional de uma área específica. Quer dizer, Júlio César viu que estava uma bagunça, não sabia o que fazer. Então ele falou assim: ô Cleópatra, você tem umas pessoas boas de matemática, nem era de língua, tinha nada a ver com língua, veio com matemática. Será que você não pode emprestar? Eles fizeram uns cálculos lá e definiram. Então não tem nada a ver com falar língua do Egito, tá bom? Tem a ver com conhecimento matemático que eles tinham melhor do que o Júlio César. C. Tem como base um calendário criado por Cleópatra?
Pelo mesmo motivo não, Cleópatra não teve função nenhuma, ela só foi legal de emprestar lá as pessoas dela que tinham conhecimento maior, como se hoje uma faculdade falasse para outra, olha, é o seguinte, eu preciso aqui todos vão ir numa pesquisa, mas assim, tá faltando esse aparelho que eu sei que você tem, você pode emprestar? O reitor vai lá e fala, ah, tudo bem, pode pegar emprestado. O reitor não teve nada a ver com a história, o reitor só foi legal de emprestar o aparelho, mas ele não foi lá participar da pesquisa, ele não fez nada com a pesquisa, então não tem nada a ver com a criação por Cleópatra. Cleópatra não criou nada, ela emprestou um instrumento, que no caso eram pessoas, para conseguir ajudar o Júlio César, que ele sim reformou o calendário na língua latina. Segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César. Primeiro, que ele não propôs uma reformulação da língua, ele propôs uma reformulação do calendário. Segundo, que lá no final a gente disse que o calendário é quase igual ao nosso. Então não é exatamente igual, então não posso dizer que segue essa reformulação. Ele decorreu dessa reformulação, mas a partir de outras. Então, Júlio César fez uma reformulação, nós fizemos outras e utilizamos. Eu não posso dizer que segue aquela, porque nós também fizemos apropriações e mudanças. E por fim, resulta da padronização do calendário antes da fundação da Roma? Não, porque ele começa se falando antes da fundação da Roma, existia um calendário que foi modificado pelos romanos, modificado pelos Júlio César, modificado pelos portugueses. Então, ele foi várias vezes modificado. Então, resulta não é de uma padronização, né, porque não tem um padrão, já que ele foi modificado várias vezes. E essas modificações foram depois dessa fundação de Roma, tá bom? Então, também alternativa errada, porque fala antes, palavrinha-chave antes. Então é isso, pessoal, uma questão que tem um texto com função referencial predominante, que vai falar de linguagem, vai falar de linguística, vai falar de história, um tema que a gente viu que é bastante frequente no Enem.